Nós vamos ler em Zacarias 14, versículos 6 e 7. Zacarias está perto de Malaquias. Zacarias 14, 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia, nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Grande Pai, nós pedimos mais uma vez que o Senhor possa semear esta palavra que é vida, que é a verdadeira semente do tempo final, nos corações eleitos. Sabemos que ela tem produzido, não apenas nasceu, mas ela tem produzido frutos. Por isso te damos graças por esta oportunidade de viver nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Vamos falar sobre a mensagem da hora do entardecer. No tempo de Jesus, eles disseram, porque é mister que Elias venha primeiro. Aí Jesus disse para eles, isto era os que andaram com Jesus, os de dentro, não sabia que já tinha acontecido. Por isso que Jesus disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Então a mesma coisa para nós hoje. Não teria que vir o tempo do entardecer, porque tem muita gente que ainda não viu nem o tempo do entardecer, que foi há mais de 60 anos atrás. Pensa bem se eles vão ver hoje. Se não estão vendo o atrasado, que já venceu, que já cumpriu, como verão o que está acontecendo no presente momento? Então hoje poderia ouvir a mesma voz. Já aconteceu e vocês não viram. A mensagem do entardecer já veio e vocês não perceberam. O irmão Branham chega a dizer que assim vai ser o rapto também. Porque foi a vinda, ninguém ficou sabendo que ele veio como filho do homem, porque eles esperam Jesus mesmo em carne, e não é Jesus em carne, é Jesus noutra carne. Mas eles estavam esperando Jesus mesmo em carne, e ele veio na carne de um profeta, e eles não puderam reconhecer. Isto é, vamos dizer claro, é os da mensagem. Nós temos gente que creu na mensagem já há 50 anos, quase 50 anos, como eu, há muito tempo atrás, 50 anos. E no tempo do irmão Branham tinha gente crendo na mensagem dele, muito bem, até na abertura dos selos. Depois que abriram os selos, então foi mais difícil para eles crerem no irmão Branham. E aí começaram a encontrar e arrumar subterfúgios para poder dizer que aquilo que o irmão Branham disse não cumpriu. Quando o irmão Branham estava vivo, ele sempre dizia,
Se você sabe alguma coisa que ele disse e não aconteceu, então você fale comigo. Eles não tinham coragem de falar com o irmão Brana naquele tempo. Mas depois que o irmão Brana morreu, aí levantou aqueles duvidosos que já vinham duvidando no tempo do irmão Brana. Aí eles se manifestaram. Assim também tem sido em toda a época. No nosso tempo não é diferente. Aqueles que criam no início estavam jubilosos, pulando, gritando. Hoje não fazem isso mais. Eles têm outro tipo de fé. E muitos que creram no irmão Brana, já há 50 anos atrás, hoje também virou nada. E você sabe que é impossível renová-los. Hebreus diz que é impossível renová-los para o arrependimento, porque eles já crucificaram a Cristo outra vez. Se eles crucificaram a Cristo em carne, crucificaram a Cristo na abertura dos selos, crucificaram a Cristo quando é mostrado claramente a terceira puxada, que não tem como escapar. Você pode, depois da terceira puxada ter sido pregada, você pode personificá-la. Irmão Brand disse que a terceira puxada não seria personificada, mas era no dia dele. Por quê? Porque ele não disse para ninguém. Mas quando viesse a ser dito sobre a terceira etapa, então aí começa a vir as personificações. Então hoje nós temos aí personificações e personificadores dentro da própria mensagem da terceira etapa, dos que criam na mensagem da noiva. E se eles não crêem, é o problema deles, não tem como recuperá-los. Não adianta, não tem. Nem os do tempo do irmão Brana e nem os do nosso tempo. Não tem. Porque eles de novo crucificam a Cristo por não crer no que Cristo está fazendo no momento. O parágrafo 203 da mensagem A Festa das Trombetas, é a tradução de Goiânia, na tradução da Voz de Deus é 240 em diante. Mas eu estou com a mensagem aqui, a tradução de Goiânia. E as mensagens que chegaram primeiro, a gente leu mais essas mensagens, grifou mais essas mensagens, então tem muito mais facilidade de falar sobre elas. 203. O mesmo Evangelho, o mesmo Cristo que viveu em carne lá atrás, no princípio, com o povo oriental, viverá outra vez com o povo do Ocidente no fim do tempo. Haverá luz no entardecer. Agora, vamos esperar isso acontecer? Não, isso ficou para trás. Já aconteceu. A luz do entardecer foi lá atrás. Nós temos a luz do entardecer no nascimento do irmão Brana. Nós temos a luz do entardecer na mensagem do irmão Brana, no final da mensagem do irmão Brana. Nós temos a meia-noite na mensagem do irmão Brana, a Festa das Trombetas, 240, ele ainda diz assim, amigos, é meia-noite, porque já tinha revelado os selos, e à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Tudo isso já aconteceu, e eles não viram. O que eles perguntavam sobre Elias já tinha acontecido, e nem os discípulos sabiam. Então, o que hoje está aí na Bíblia, na luz do entardecer, o que já cumpriu, a mensagem do Filho do Homem, Deus encarnado, num profeta, agora eles estão chegando tarde. A gente já está crendo nesta mensagem, que o profeta é o profeta de Deus, faz 50 anos. Eles chegaram tarde com suas dúvidas.
Assim foi no tempo do irmão Branham, eles chegaram tarde. Os selos já tinham sido revelados. Não adiantava eles falarem coisa alguma agora, porque quem é, é. Quem não é, não é. E nem vai ser. Você tem que saber. É aqueles que nascem, não aqueles que entram, mas aqueles que nascem na família de Deus. Se a gente não nasceu na família de Jesus, a gente não aceita o batismo, que é o primeiro passo, em nome de Jesus Cristo. Se a gente não nasceu na família Brana, a gente não aceita também os primeiros passos, que são selos e trovões. Selos e trovões são os primeiros passos da família Brana. Antes você tem a mensagem do irmão Brana, mas não tinha a revelação que precisava. Mas depois, na terceira puxada, você já tem a revelação do irmão Brana, daquilo que ele é e o que ele não podia dizer a ninguém. Amém. Então vocês veem, isso já aconteceu. No Oriente veio Jesus, no Ocidente veio William Branham. Alguém diz, mas tem que ser Jesus. Não tem que ser Jesus. É Jesus num outro corpo. Não tem que ser o Jesus de Nazaré. Não tem que ser Jesus da Galileia. Não, tem que ser Jesus no entardecer. Ele está num outro corpo. Por isso, irmão Branham foi contra eles chamarem ele de Senhor Jesus Cristo. Irmão Branham foi contra isso daí. Ele parou até de pregar. Porque ele não é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo estava operando nele. Amém? Por isso ele diz na mensagem também, o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Porque cada ministério que manifesta, você olha o homem, mas o ministério é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. O 204, mais alguma coisinha para nós aqui. Vamos tomando aquilo que o irmão Branham ensinou. Porque o povo de Laodiceia é o povo morno. O povo morno é o pentecostal. E é engraçado. O pentecostal, você notando pelas ações de pulos e gritos, não era para ser morno. Porque pulo, não tem quem pula e grita que nem os pentecostais. Eles já sabem, falou em pentecostal, falou em grito, em pulo, em alegria, certo? Mas nesse estado que a igreja estava em Laodiceia, quando veio Cristo, aí que é o Filho do Homem. Cristo, Lucas 17, 26 a 30, era Cristo vindo outra vez, num outro corpo. E quando ele veio nesse outro corpo, a igreja estava morna. E o que a igreja fez? Você lê Apocalipse 3:20, Jesus está batendo na porta, porque ele está do lado de fora da era de Laodiceia. Ele está do lado de fora do movimento pentecostal. Laodiceia é pentecostal. E Cristo está do lado de fora. É por esse motivo que os pentecostais não aceitam o batismo em nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não está dentro da era que eles vivem. E não estando lá dentro, eles são mornos e eles colocaram Cristo do lado de fora e Cristo está batendo na porta. Agora, aquele que ouvir a voz, abrir a porta, aí ele entra. Amém? Pode usar-se para o coração e pode usar-se exatamente para a era final. Tem que ter um povo, depois da era de Laodiceia, que escutou o bater na porta da mensagem de um profeta, e você soube que era Cristo e abriu a porta. Agora tem muitos fechando a porta. Mas tem uma coisa, se Deus abriu a porta, você não pode fechar. Se Deus fechar uma porta, você não pode abrir. Tem coisas que nós queremos e queríamos
que as pessoas ficassem conosco, mas elas iriam paralisar a nossa fé. Irmão Brana ensina isso daí lá do tempo de Abraão e Ló. Se Ló ficasse com Abraão, estaria paralisando a fé de Abraão. Abraão tinha uma fé superior. Abraão não vivia lá dentro de Sodoma e Gomorra. Abraão vivia nas montanhas. Deus estava operando em Abraão e falando com Abraão e visitando Abraão, ficando com Abraão. Deus não ficou com Ló. Deus mandou Billy Graham e Oral Roberts para visitá-los. Visitou os lotistas e os sodomitas. Foram visitados através de 2 anjos, Miguel e Gabriel. Billy Graham e Oral Roberts. Mas Deus mesmo não ficou. Deus ficou com Abraão. Quem desceu para Sodoma e Gomorra foram os anjos. Quem prega nas denominações e pregou nas denominações no tempo do irmão Brana foi os anjos. Billy Graham e Oral Roberts, que já partiram também. Mas quem pregou naquele tempo foram eles. Não foi o irmão Brana. O irmão Brana, quando na abertura dos selos, eles já rejeitaram o irmão Brana por completo e os amigos do irmão Brana o deixou. O irmão Brana diz que ele ia perder mais de 10 mil seus amigos, certo? O 7º selo, ele fala sobre isso. E se você não perceber a caminhada da mensagem, você se desanima. Como é que pode esse povo estar saindo quando é tempo de entrar? Não, é que você está enganado, é pouco que entra e mais que sai. Infelizmente é assim, porque é o tempo que você vive que a pessoa não consegue. Tem gente que é assim, ela vem para a igreja, está servindo a Deus, está pagando dízimo, está dando oferta, e ficando doente, daqui a pouco elas esfriam. Elas esfriam, porque eu estou fazendo certo e não estou recebendo. Eles não veem que o ar que eles respiram é Deus, eles não veem a mensagem que eles ouvem no dia, que é Deus, eles estão olhando para outra coisa. Eles querem sensação, querem emoção. Eu também quero, eu quero a cura. Mas se Ele não me curar agora, Ele já me curou aquele dia no Calvário. Eu tenho que crer assim. Eu não tenho que tropeçar, ficar aguardando uma bênção material para que eu possa prosseguir para cumprir Malaquias 3. Eu vos abrirei a janela dos céus. E dizer, Deus não está abrindo a janela do céu na minha casa. Então você não pode pensar assim. Você tem que crer que Deus tem te abençoado. Através da fé é que você é abençoado. Quando você chega ao ponto de não crer que aquilo não está tendo resultado na sua vida, é porque você há muito tempo não tem crido corretamente. Você tem duvidado da palavra, então aí vem os momentos terríveis na vida. Isso é o período que o crente verdadeiro tem que vencer. Sabe aquele período de frio, de geada? Tem esse período na vida espiritual, na vida cristã. É de você não receber aquilo que podia receber naquele calor, naqueles pulos, naqueles gritos, naquele fervor do início, quando você recebeu a mensagem. Tudo isso daí você tem que colocar na balança. Você, mas a sua mulher, não é aquele mesmo casalzinho de 30 anos atrás. É o mesmo casal, mas não o casalzinho. Você é o mesmo casal, mas só que você tem mais experiência. Você tem sofrido mais lutas. Mas como vocês creem que Deus está operando em suas vidas, isso faz com que o casamento de vocês se alicerce cada vez mais. Entende? Não vai estar como naquele tempo.
Você pode ver, chega um tempo, eu não quero falar nessas coisas. É coisas naturais, mas chega um tempo que vai acabando, muitas vezes os abraços, os beijos, e chega um tempo que acaba até o sexo. E para manter esse casamento, quando há falta, e quando tinha, e não tem mais, aí precisa-se de raça, homem e mulher de fé, para poder manter esse casamento, certo? E a vida espiritual é assim. Eu não vivo só como no momento, quando eu comecei a crer em Jesus. A gente cantava aquele hino, basta que me toque, Senhor. Meus irmãos, a hora que eu cantava aquilo, eu derretia. Basta que me toque. Talvez Jesus está dizendo, eu te toco hoje, você não está sentindo mais nada. Não é o que acontece, marido e mulher. Lá no início, sentia o toque. Basta que me toque, Senhor. Para minha alma provada vencer. Se a noite escura está, tua luz me guiará. Basta-me tua mão, Senhor. Isso daí foi lá em 68. Já pensou? Canta ele hoje. Ele é um corinho novo para nós hoje. Para muitos aqui nem conhece ele, certo? Nem conhece. Mas poderia ser um hino que te tocasse hoje. Aí vem e chegamos à terceira puxada. Aí chegou os novos cânticos. Cantamos. Só que quando começa a repetir demais, a gente enjoa. A gente tem que aprender isso. Os dirigentes cânticos sempre tem que ter um cântico novo para poder apresentar. Porque a igreja costuma só com aquele ritmo, aquele cântico, e tem gente que gosta só de um hino e só pede aquele hino, enquanto os outros já cansou de ouvir aquele hino 30 anos. Agora, você tem mais cântico, tanto dos antigos como dos novos hinos. Nós temos muitos hinos novos para cantar, mas tem muitos antigos hinos também, bons para cantar, mas tem que se ter inspiração para isto. E a gente tem que sentir bem com o hino. Assim como você sente bem com o casamento, quando você não sente bem mais com o seu marido, com a sua mulher, e você termina aquele período de prazer, não tem mais. Casamento para manter não é fácil. Por isso há casamento e divórcio hoje a valer. Mais do que casamento, tem casamento e divórcio. Você tem que manter a vida, manter o casamento, mesmo quando falta coisas, tem que manter. Não pode acabar o casamento só por uma coisa dessa, certo? Mantenha o casamento. Mas olha assim, olha onde caíste, retorna, cumpre as primeiras obras, senão virei sobre ti. Mas se a gente não vê onde caiu, onde nós esfriamos, eu estava pensando no Salmo 51, torna a dar-me alegria da tua salvação. Eu pensei nisso hoje, torna a dar-me alegria da mensagem de 50 anos atrás, torna a dar-me alegria da terceira puxada. Já faz 23 anos, torna a dar-me alegria. E você não precisa estar em adultério, como esteve Davi, para fazer o Salmo 51, porque ele era culpado também de um homicídio e de um adultério. E aí ele fez esse Salmo 51, que é muito bom. Precisava da queda dele para escrever Bíblia. Hoje não precisa de queda de nenhum de nós. Nenhum pregador precisa cair para escrever Bíblia, porque a Bíblia já foi escrita.
ela já está completa, ninguém tem que cair mais. Esses caíram para que nós pudéssemos olhar para eles e não cair. Olhar para o que eles fizeram. Foi-nos escrito sobre Israel para que olhássemos para eles e não fizéssemos o que eles fizeram. Porque quando eles fizeram, Deus estava fora deles. Por quê? Eles tomaram da água, comeram o pão do céu, mas depois não estavam sentindo mais nada. Muitas vezes a gente fica aí na mensagem, a gente quer, você quer, fica no casamento, mantendo o casamento por honra, por caráter, mas lá dentro, daquele casamento, lá dentro não está tendo, nem da parte do homem, nem da parte da mulher, o que é necessário. O que até eles prometeram, de ir até a morte. E quando eu criei em Jesus também, eu escutei a mensagem, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se eu for fiel, mas não for até a morte, eu posso não ter a coroa da vida. Eu posso ter um tempo de trabalho, eu posso ter um tempo de ministério, mas não ter a coroa. Eu tenho que ser fiel até a morte. Nós estamos aqui, é para isso. Vocês estão me ouvindo? É para isso, não vocês podiam ficar quietos em casa, não precisar mais de estar na igreja, leria a Bíblia em casa mesmo, leria a mensagem em casa mesmo, mas como nós temos ainda uma oportunidade de nos reunir, devemos ser agradecidos, porque Deus pedirá conta do que nós temos. Deus não vai pedir para a África o que Ele vai pedir para nós. Certo? Porque nós é que temos todo o tempo, todo dia, a mensagem. E tem uns que nem ceia tomam faz 15 anos ou mais. Nem ceia. E crê na ceia. E vê nós participarmos. Mas não tem ninguém ali perto para servi-los. Não tem um ministério capaz para poder servi-los. Se eu continuar assim, eu não leio. Eu quero deixar mais as coisas do irmão Brana aqui para você. O mundo da igreja rejeita a Cristo. E ele é colocado lá de fora. E na mesma trombeta, o mesmo selo, melhor dizendo, quando ele foi aberto, eles mostraram Jesus do lado de fora da igreja, tentando entrar. Ao mesmo tempo, a trombeta soa para os judeus. E os judeus reconhecem expiação. Glória, aleluia. Ó, que coisa. Irmão Brana já vai jogando a coisa lá para frente, para mostrar. Eles crucificaram a Cristo outra vez. Agora, os selos foram abertos, e os selos abertos mostrou Jesus do lado de fora da igreja, já no quarto selo. Você sabe que o quarto selo é um selo predito. Ele foi, parte dele, aberto no templo do irmão Brana, porque é a águia, e o demais vai acontecer quando a noiva, a esposa, for raptada. Aí vai acontecer. Mas aquilo que já aconteceu lá atrás, você tem que ter aquilo em mente. Que Deus já veio neste entardecer, já trouxe esta mensagem para nós, já abriu os selos para nós, e mostrando Jesus do lado de fora de Laodiceia. Se você não sai da era pentecostal, de pulos e gritos, que não quer nem o nome de Jesus Cristo no batismo, um pentecostal não quer nem o nome de Jesus Cristo. Eles querem muita coisa, eles cumprem muita coisa. Você sabe que eles são ofertantes, são dizimistas, mas não querem receber o batismo em nome de Jesus Cristo. Você vai encontrar também as pessoas na mensagem que crê no profeta, que crê na mensagem, mas não aceita a terceira puxada, não aceita a revelação dos 7 selos, dos trovões, porque os trovões foram revelados dentro dos 7 selos, mas eles não aceitam Cristo fora
da igreja da mensagem, certo? Cristo fora da igreja da mensagem, agora, nesse tempo final. Então, o irmão Branham continua aqui dizendo, eles mostraram Jesus do lado de fora da igreja, tentando entrar. Ele falou do selo, quando abre, que isso aqui é provar que é o quarto selo, que foi esse tempo. Ao mesmo tempo, a trombeta soa. Agora, você sabe que o que aconteceu foi Israel indo para a sua pátria. Moisés e Elias não apareceu lá. Os israelitas, esses 144 mil, ainda não foram espiados. Eles vão ser espiados. E a expiação desde o Velho Testamento é feita pelo sangue. A expiação no Novo Testamento foi feita pelo sangue de Jesus Cristo. Mas como os judeus rejeitaram esta expiação, agora a expiação que resta para Israel é choro, é lamento. Eles vão lamentar, cada família à parte. Irmão Branham mostra isto, que é nessa mensagem mesmo, a festa das trombetas. O 205, o Espírito Santo tem sido preso por estes rios denominacionais por quase 2000 anos. O Espírito Santo preso, mas terá que ser solto na hora do entardecer, pela mensagem da hora do entardecer. Meus irmãos, o tempo do entardecer foi o tempo do irmão Branham. A mensagem do tempo do entardecer foi a mensagem do irmão Branham. Naquele tempo do entardecer foi a revelação dos selos, dos trovões que ele estava pregando. Era a mensagem da hora do entardecer para preparar a igreja. Isso estendeu da hora do entardecer até o anoitecer, à meia-noite. Que sempre é um período escuro, que aí as pessoas não sabem o que está acontecendo. Olha aqui na Escritura, escuta. Acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz. Esses dias é Lutero, Wesley e Pentecostais. Haverá, naquele dia, que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Então você vê, não há luz, não há palavra total revelada, mas também não há só romanismo. Tem algo mesclado no meio, tem um pouquinho de luz misturado no meio, mas não tem luz e nem espessa escuridão. Escuta, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Lutero, Wesley, Pentecostais, não era nem dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. O entardecer é exatamente quando veio a mensagem do profeta, quando veio Elias restaurando todas as coisas. Quando o irmão Branham começa a batizar o povo em nome do Senhor Jesus Cristo, e o anjo do Senhor se manifesta e fala, assim como João Batista foi precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E isto já aconteceu. Alguém fica esperando, a vinda, o rapto, espera lá. Você tem que saber que o rapto ele vem para te levar, mas a vinda, quando a hora do entardecer, a mensagem do entardecer, era assim como a mensagem do amanhecer, era Deus em Cristo. A mensagem do entardecer era Cristo em Branham. Não importa que as pessoas não veem, elas não vão ver, isso é para nós que vemos. Nós vemos o Oriente e vemos também o Ocidente. E a mensagem está caminhando para o Oriente outra vez. Por quê? Porque ela tem que deixar nós, e nós ser raptados, e a mensagem ir para o Oriente, para os judeus. A mensagem tem que voltar para eles. Por enquanto ela ainda está aqui por nós, ela caminhou esse tempo todo das 7 eras da igreja, e agora está chegando ao retorno outra vez no tempo do irmão Branham. É aquela mesma luz que veio no amanhecer,
estava brilhando no entardecer, haverá luz no entardecer. Era a mensagem de Deus através do seu profeta. Amém? O Espírito Santo, é mais essa parte que eu falei quinta-feira, o Espírito Santo completo, né? Agora, esse parágrafo, 205, a festa das trombetas, o irmão Branham diz que a hora do entardecer, o Espírito Santo de volta à igreja outra vez. Cristo, Ele mesmo, revelado na carne humana na hora do entardecer. Amém. Isso é luz para quem quer ver. É luz. Cristo, Ele mesmo, revelado em carne humana. Agora, não é Cristo, Jesus revelado em carne humana. Não é Jesus. Aqui agora é Cristo revelado em carne humana. Revelado é feito conhecido, feito claro para o povo. Ele estava revelado em carne humana, mas a carne era brana. A carne era um outro homem, porque é do entardecer. Cristo veio no amanhecer, mas eu sou o alfa e o ômega. E aqui ele veio no tempo do irmão Branham, era o tempo do ômega, era o tempo do entardecer, era o tempo do oeste. Amém. Amém. Revelado em carne humana. Houve 3 estágios disto, como eu disse, os mártires. Você tem os mártires até na igreja primitiva. Você tem a era dos mártires, que depois da terceira era, para frente ali, você vai ver muito crente morrendo. Na era das trevas, com mais de 1000 anos, era crente sendo sacrificado. A era dos mártires, naquele período, chegando a Lutero. Era dos mártires. E então, o estágio dos reformadores. Aí veio Lutero, Zwinglio, Knox, veio Wesley, restauradores. Veio, irmão Branham diz, os reformadores. Estes homens, porque eles não podiam restaurar. Para restaurar tinha que ser um profeta. E eles eram apenas os mensageiros da era daquele dia. Eles não podiam restaurar, só reformar. Por isso veio Lutero, Wesley e outros homens. Aí vem a era pentecostal, tudo em reforma. Escuta. E agora quando? Quando ele está pregando, já 1964, a festa das trombetas, mas agora, o tempo da chamada, porque você que estava em Laodiceia, foi chamado, sai dela, povo meu. Você estava lá, foi chamado. Agora, estes que estavam em Laodiceia, foram chamados, retornaram para lá outra vez. Isso prova que não tem como redimi-los novamente. São aqueles que crucificam a Cristo. Cristo é a palavra viva do dia que você vive. Hoje eu poderia te dizer que Cristo não é apenas a palavra que manifestou em carne nos dias do irmão Branham, porque o irmão Branham não pôde explicar para ninguém a terceira puxada. Então agora você tem que ver Cristo na igreja nesse dia final. Irmãos, eu tenho que voltar lá, você vê um Adão, mas logo você vê o Adão na Eva. Você vê Jesus, mas você vê depois Jesus na igreja. É tão claro. Você vê Branham com um novo nome, a mensagem do dia, agora na noiva. Você não pode perder isso. O diabo traz algo próximo disso. Toda a igreja tem Bíblia. Todo o povo da mensagem, ressurreição isolada, 2 pessoas na divindade, tudo tem Bíblia.
Você tem que ver isso. E agora na terceira etapa, também, depois que a terceira etapa foi aberta, eles não sabiam nada. Quem está pregando uma terceira puxada hoje, até contra nós, eles aprenderam conosco, tomaram alguma coisinha, porque aí vai personificar. Para dizer a mensagem do profeta, mas não é como aquele homem. Era assim, era a mensagem de Jesus, mas ele dizia, mas não é como Brana. E tem vindo até hoje dessa forma. Houve 3 estágios. Então agora é o tempo da chamada. Se você quiser viver no tempo dos mártires, já foi. Por isso agora não é era dos mártires. Essa era aqui agora, irmãos, a sorte da igreja, se eu posso dizer, porque ela é revelada, é que agora não é uma morte física. Até o 4º selo é o cavaleiro amarelo, é morte espiritual. E na igreja se dá também a morte espiritual na igreja. O crente continua indo na igreja e nem sabe que já morreu espiritualmente. Quando você começa a puxar aqueles desejos lá de trás do mundo para você viver, quando você começa a reprovar mesmo a palavra de Deus que você crê, mas que ela não está trazendo o fruto necessário para a sua vida, ao invés de você dizer, eu não tenho fé para isso, você diz, essas coisas não têm cumprido na minha vida. E esse é o nosso problema. Cada dia nós vamos piorando, é nisto. Torna a dar-me alegria desta mensagem. Você tem que pedir isso para Deus. Torna a dar-me alegria desta terceira puxada. Eu sei que não será como no ano 2000, que eu tive uma luta tremenda, mas torna a dar-me alegria dessa terceira puxada, que me mantém a fé, mantém o casamento. Pede a Deus, dá-nos a fé desse casamento, que eu já tenho 40 anos, 30 anos, que eu possa manter isso daí. Dá-me esta fé, dá-me alegria deste casamento, dá-me alegria desta mulher, deste homem, dá-me alegria deste ministério. Torna a dar-me, torna porque eu perdi, torna a dar-me. Amém. Oh, isso é muito bom. Quando terminada a era de Laodiceia, já terminou. De acordo com Apocalipse 10, ele não precisava falar de 1 a 7 mais, porque toda a mensagem tinha terminado. No capítulo 10, terminou tudo, foi revelado tudo, só faltava ser explicado a terceira puxada, que irmão Branham não podia fazer isso, mas já estava pregado. Apocalipse 10 já está concluído. Agora você tem de ver, a conclusão dele é que, se você não tiver essa terceira puxada, você sabe que não tem a mensagem concluída. Ela não tem. E aí você cria uma terceira etapa pirata, só porque tem que manter na sua cabeça, nesse coraçãozinho de galinha, tem que manter desejos de ser alguém na vida. Querendo ser alguém. Você só é alguém quando Deus te faz. Se Deus não te fizer alguém, você nunca será alguém. A gente sempre vai ser um dom ninguém, até que Deus faça um alguém. Deus pegou um Davi e deu um nome para ele. Irmão Branham mostrou isso também, que Deus pegou ele no meio dos Branhams e deu um nome para ele. Porque todos os Branham bebiam, mas ele não. E Deus deu um nome para ele. E é o que você tem hoje. Deus nos deu um novo nome nesse tempo final. Amém? Então, quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, que estava um ministério ali, do irmão Branham, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva
não é seria conhecido pelo irmão Brana. Irmão Brana, ele estava aqui para revelar o mistério. Agora, a noiva precisava conhecer esse mistério revelado, e é através das pregações, dos ensinamentos de William Brana. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de poder ver estas coisas e crer nelas. Porque só ver não é suficiente, Senhor. E saber que o Senhor está tratando com uma mensagem hoje, que prepara um povo para o arrebatamento. E assim como há milhares de denominações, e nenhuma prepara para o arrebatamento, Senhor. Cada uma prepara para si mesmo. Só tem uma mensagem, que é a terceira puxada do seu profeta, que prepara, porque é a mensagem da hora do entardecer, que nos prepara aqui quase no amanhecer. Nós estamos quase voltando ao Oriente outra vez. Estamos no final, Pai. Já passou o tempo da manhã, passou o tempo do meio-dia, passou o tempo do entardecer, passou o tempo da meia-noite, e à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem um esposo. Mateus 25, 6, era o Senhor falando através do seu profeta. Aí vem o esposo. O que é o esposo? O seu profeta diz: a palavra revelada. É o esposo que você deve conhecer. Em nome do Senhor Jesus, manifesta esta bênção para o seu povo, iluminando-nos e dando o prazer desta palavra. Se falta ainda, Senhor, torna a dar-me alegria desta mensagem. Torna a dar alegria desta mensagem para minha irmã, para meu irmão, para que nós possamos manter nossa fé. Torna a dar alegria neste casamento, para que eles possam manter este casamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.